Então, bom dia, pessoal, né, para quem está chegando aí agora, bom dia, Lucas. Então, com grande prazer que dou as boas-vindas, né, a todos vocês, nesta mais uma semana aí, né, hoje é a penúltima live da nossa iniciativa aqui, né, do Geocalouros. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, essa iniciativa, ela foi criada para trazer diferentes temas, né, e áreas de atuação do profissional da geologia, com foco principalmente, né, para os alunos iniciantes, mas claro que para os outros alunos também que têm interesse e que ainda não viu, né, muitos, agora nessa fase que a gente começou a ver as áreas aplicadas, e essas áreas, elas serão vistas só no final do curso. Então, muita gente ainda não tem o conhecimento, né, mesmo para quem está mais à frente. Então, hoje a gente trouxe mais um tema, né, muito importante, e acredito que dentro da geologia, um dos mais falados, né, quando a gente pensa, por exemplo, muitas pessoas não conhecem muito o trabalho do geólogo, mas esse tema sempre vem, né, aparece na televisão, claro que diante de tragédias, né, que acontecem aí, mas o Lucas, né, hoje é o nosso convidado. Então, Lucas, quero te, primeiro, né, agradecer pela sua disponibilidade, né, de poder reservar esse tempinho aí para vir aqui falar para a gente, né, sobre esse tema. E o Lucas, deixa eu só pegar aqui a minha cola, né, o Lucas, ele é engenheiro geólogo, mestre e doutor em geologia pela Escola de Minas, né, da Universidade Federal de Ouro Preto, possui proficiência em técnicas de laboratório de geoquímica, de fração de raio-x, mecânica dos solos e geotecnia, atua como consultor autônomo na área de geologia ambiental e geotecnia ambiental, com ferramentas que possibilitam a interpretação dos níveis de contaminação de sedimentos, solos e águas, possui experiência em investigação geológico-geotécnica, monitoramento hidrogeológico, hidrológico, ensaios de campo, sondagem, geoprocessamento e QAQC, possui 5 anos de experiência de docência no ensino superior, habilidade com gerenciamento de banco de dados voltados para PET, conhecimento da PNSB, elaboração de PAI e FISB. O Lucas, gente, ele, né, além de ser o convidado, também é um grande amigo, né, então uma honra te receber aqui, um amigo que a geologia me deu, né, e vai falar aqui para vocês. Ele também possivelmente, né, vai ser futuro professor, se tudo der certo, de vocês também, tem grande chance, porque ele foi aprovado no concurso aqui, na UFOP, e está esperando aí, né, ser chamado. Bom, Lucas, é isso, e seja bem-vindo aí na nossa live de hoje. Sensacional, muito obrigado, Alice, é um prazer estar aqui hoje, e bom dia a todos. Inicialmente, hoje em dia eu estou trabalhando como geólogo na empresa que chama Arcades. Eu iniciei essa frase porque a Arcades é uma empresa de consultoria, e assim como ela, nós estamos no mercado agora com muitas outras empresas de consultoria crescendo muito, sobretudo dentro dessa área de geologia ambiental, de geotecnia, que a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês hoje, nada de muitos conceitos teóricos, mas sim de casos, relatos de casos e de muitas interpretações visuais de como que o geólogo ele pode trabalhar dentro dessas obras de mineração. Bom, a gente inicia aí com uma foto no fundo aí, eu não sei se muitos de vocês já ouviram falar, que é a nossa Serra Pelada. Serra Pelada foi uma grande extração de ouro na década de 80, se eu não me engano, e foi exatamente conhecida como o famoso formigueiro humano, onde nós tínhamos milhares de homens, mulheres, que se aventuravam pela floresta amazônica, tentando realizar o sonho de encontrar alguma pepita de ouro, de encontrar algum
algum bem mineral que pudesse enriquecê-los. Então, a gente observa aí que nós estamos vendo uma estrutura totalmente arcaica. Temos escadas de madeira, pessoas se enfileirando com sacos nas costas. Se tiver alguém técnico de segurança de trabalho aí, vai ter um infarto, né? Mas nós estamos falando aí de mais de 1.000 mortes também devido a escorregamentos, pessoas que tropeçaram, que caíram, assassinatos. Então, foi tudo dentro de uma grande bagunça na era da mineração do Brasil, onde não havia fiscalização, e simplesmente nós tínhamos essa situação que vocês estão observando aí na foto. Bom, essa foto aí, ela deixa bem claro para a gente, deixa eu só ligar minha caneta aqui, fica bom da gente ver. Mostra bem claro para a gente aqui que nós temos praticamente taludes verticais. Eu vou explicar para vocês que vêm ser esses conceitos de taludes mais para frente um pouquinho, que esses taludes, nessa condição, eles estão sujeitos a uma instabilidade geotécnica, que nós vamos falar, muito intensa. Risco de escorregamento o tempo todo, aqui nós temos uma inclinação excessiva. Isso é visto também quando nós passamos, numa outra foto, que essa sim já foi classificada como formigueiro humano, que nós temos aqui várias, ao longo de um talude principal aqui, nós temos pequenos centros de lavras, né, com vários pequenos taludes, sem nenhum tipo de conhecimento geotécnico, e isso ocasionava em diversos escorregamentos de terra diários. Nós tínhamos aqui como se fossem avalanches mesmo, não de neve no caso, mas grandes escorregamentos de terra que saíam levando toda essa parte desse pessoal que estava trabalhando aqui. Infelizmente, perderam suas vidas devido a essas instabilidades geotécnicas que nós falamos. Então, se a gente puder, a gente fala muito de barragens de mineração hoje em dia, nós vamos falar um pouquinho, mas quando a gente pensa nas tragédias de mineração no Brasil, a gente esquece um pouco de como foi Serra Pelada. E sim, foi para mim, em termos de descaso à vida da população, foi exatamente essa situação de Serra Pelada. Bom, mas aí, então quando a gente fala de geotecnia, né, o que vem de ser essa geotecnia? Foi muito importante essa aula, essa live acontecer após a palestra da Ana de hidrogeologia, que nós vamos ver que a geotecnia e a hidrogeologia, elas caminham juntos, e tem que caminhar. Porque a geotecnia, ela vai ser exatamente a aplicação dos métodos científicos e princípios de engenharia para aquisição, interpretação e uso de conhecimentos dos materiais da crosta terrestre e materiais terrestres para solução e problemas de engenharia. Então, tudo que a gente fala de geotecnia, nós temos que pensar que nós estamos relacionando a estabilidade de taludes, ao gerenciamento desde a construção e manutenção e instrumentação de barragens, fechamento de mina, fundações, túneis, escavações, minas subterrâneas, aterros sanitários, cemitérios, tá? Cemitérios, sim. Eu brinco que é uma geologia do futuro, cemitérios. Depois a gente vai falar um pouquinho de cemitério, apesar de não estar na mineração, nós vamos falar um pouquinho. Drenagem ácida de mina e muito, muito mais. Essa foto que a gente observa ao lado aí é a mina de Águas Claras. A gente observa aqui um grande talude que sofreu um escorregamento, nessa região toda aqui, e ao fundo nós temos a cidade de Belo Horizonte. Então, qual que é exatamente um dos principais desafios da geotecnia, pessoal? É a gente conseguir conciliar a extração mineral de grande porte com a infraestrutura já existente, por exemplo, no caso aqui de Belo Horizonte, que se encontra muito próximo a esses complexos minerários, sobretudo da Vale, hoje em dia, na região de Nova Lima, Belo Horizonte. Então, isso só é possível com um estudo bem detalhado de como que é o comportamento desse material geológico, desse solo, dessas rochas, desses sedimentos, como que nós podemos trabalhar em cima desses sedimentos, dessa estrutura geológica, para que nós possamos viabilizar uma extração mineral, de modo que não venhamos a gerar tantos impactos ambientais e socioeconômicos às cidades, à população ali em volta. Bom, então a geotecnia ela envolve diversos profissionais,
Dentre eles, nós podemos citar os engenheiros civis, né? Então, vai ter o pessoal da civil, vai trabalhar muito. O pessoal da ambiental, o pessoal da cartografia, que são o pessoal da agrimensura, o pessoal da biologia também trabalha com a parte de geotecnia, tem muita parte da geotecnia ambiental, e, sobretudo, nós, geólogos e geólogas, tá? A geologia, ela é um dos primórdios, uma das principais etapas da geotecnia. Por quê? Qual que vai ser o papel do geólogo, então, dentro da geotecnia? A gente pode dizer que o geólogo ele vai ter o papel base, ele vai ser o primeiro trabalho a ser executado, nós vamos precisar de um geólogo. Por quê? O geólogo tem esse conhecimento de como que esses materiais, sejam solos, rochas, maciços rochosos, como que esses materiais se comportam em relação à presença de atividades intempéricas, como percolação de água, como até mesmo a gente pode ter um processo de falhamento geológico, vocês devem ter visto um pouquinho dessas estruturas de falhas. Então, essa visão de pegar uma amostra de rocha e falar, olha, essa amostra aqui é um filito, esse filito ele tem uma característica geotécnica muito ruim, porque ele se deforma facilmente, ele não suporta uma forte interação com água, então vamos necessitar de uma infraestrutura de obras geotécnicas mais aprimoradas para conter, por exemplo, essa estrutura rochosa. Bom, já pegamos agora que seja um maciço rochoso coeso, por exemplo, vamos falar aqui de um gneiss, que é uma rocha que vocês viram com o professor Leonardo, eu acho, um gneiss que a gente pode ter alguns taludes de gneiss bem coesos. Então, a gente pode falar, opa, a contenção desse talude aqui, ela não, nessa estrutura, ela não vai dispendiar um custo muito grande. Então, esse primeiro passo de identificar a que material que nós estamos trabalhando é o geólogo e a geóloga que vão executar. Daí a importância do profissional de geologia dentro da geotecnia. Só voltando aqui mais uma vez para essa foto aqui da mina de Águas Claras, tudo que vocês estão vendo aqui, essa mina ela atingiu uma profundidade muito elevada e atingiu o lençol freático. Vocês viram lá com a Ana na última aula, e esse lençol freático, lógico, ele subiu, né? A gente teve uma ascensão do nível freático aqui, e toda a cava, hoje em dia, se encontra inundada, essa cava se encontra inundada, e ela está no processo de fechamento de mina, não sei, acho que se encontra no processo de fechamento de mina de Águas Claras. Então, todo esse procedimento, todo esse planejamento de como nós vamos fechar uma mina, por exemplo, ele necessita também de um geólogo para entender o que se pode fazer com esse material que está exposto aqui. Mas quando a gente fala de geotecnia, a gente não tem que pensar que é uma coisa do futuro, né? Do futuro não, que está acontecendo agora no presente. Esse entendimento de como que nós podemos, por exemplo, empilhar os materiais, eles estão desde da época dos faraós, né? Nós temos essas pirâmides que sempre surgem novas teorias, algumas falam que são alienígenas, que possibilitaram a construção dessas pirâmides, mas o que a gente pode entender é que houve todo um estudo para se chegar nessa forma. Essa forma de estabilidade triangular, ela não é à toa, e sim é uma forma que os materiais que foram trabalhados, eles conseguem atingir a máxima estabilidade com essa máxima altura. Então, os métodos construtivos com conhecimento da geotecnia já se passavam desde a época lá dos faraós. E o que dizer, por exemplo, desses processos de contenção de talude em Machu Picchu? Né? Olha que legal, nós temos aqui as vertentes, né, ó, bem marcadas aqui, regiões muito íngremes. Existe todo um processo de contenção, né, esse processo de escadas que são feitas aqui, são exatamente técnicas aplicadas até os dias de hoje, muito utilizadas, e essas escadas, elas simplesmente, elas vão diminuir a inclinação do talude. Nós vamos segregar, dividir esse grande corpo do talude em pequenos outros corpos que vão ter uma estabilidade maior. Então, esse conhecimento de geotecnia não é
atual. E nós temos aí provas de que ele é muito utilizado em épocas muito antigas. Bom, mas então, falando um pouquinho de estabilidade de talude para a gente, vou apresentar alguns conceitos aqui, tá, gente? Nós vamos. Não pense que eu vou ensinar vocês a projetar uma barragem na aula de hoje, tá? Até porque isso não é uma tarefa de uma única pessoa. Mas, então, nós vamos apresentar alguns conceitos básicos aqui de vários aspectos de geotecnia. Um deles vai ser a estabilidade de taludes. Bom, mas o que vem ser um talude, então, para a gente? Tá? Agora, a partir de agora, não existe mais barranco. É talude. Assim que vocês aprenderam que não existe mais pedra, é rocha, né? Agora a gente vai falar de taludes. Bom, e os taludes, pessoal, eles podem ser tanto naturais quanto taludes de corte. Basicamente, é um barranco. A gente não fala barranco. A gente fala que é uma superfície natural, inclinada, que vai unir outras duas superfícies com diferentes potenciais gravitacionais, ou seja, diferentes alturas. Então, tenho essa superfície e essa superfície, e quem une elas é uma terceira superfície inclinada, que nós chamamos de talude. Bom, e esses taludes, eles estão presentes em milhões em minas a céu aberto. Tá? Nós observamos aqui à direita, essa mina aqui é a mina da Lundin Mineração, hoje em dia, Lundin, lá no Alto Horizonte, em Goiás, a mineração de ouro. A gente observa aqui embaixo a Nancy, ela é uma ex-aluna da UFOP, ela é engenheira civil, trabalha com geotécnica, e ela me cedeu essa foto. A gente observa aqui a grandeza dessa mina. Essa mina de Alto Horizonte, ela vai ter a maior barragem em extensão do Brasil, tá? Em extensão, não em profundidade, nos próximos anos. A gente observa aqui uma sequência de taludes, tá? Muitos taludes. E a elaboração desses taludes, a inclinação que esses taludes vão ter, depende do conhecimento geológico da formação desses materiais. Por quê? Cada material, ele possui uma estabilidade em relação à inclinação diferente. Alguns materiais vão poder ter inclinação muito elevada, outros materiais, inclinações já menores. E isso, quem vai caracterizar esse material é o nosso geólogo e a nossa geóloga. Bom, mostrando aqui para vocês aqui, só para a gente entender essa diferença de talude natural, de corte, a gente observa aqui que eu tinha um talude, eu tinha um talude aqui, ó, que ele fazia essa forma toda aqui, ó. Foi passar uma estrada, então foi feito um talude de corte. Esse material foi retirado daqui para passar a nossa estrada, sendo feito um outro talude de corte. E esse material retirado, ele foi depositado aqui abaixo, falando que a gente chama de um talude artificial, de um aterro. Bom, então, como manter a estabilidade desse talude? Como garantir que esse talude não vai escorregar, a gente fala. Aí depende do conhecimento geológico, de entender o material que se encontra, e depois disso, nós vamos passar para a atividade do engenheiro civil, que vai propor as medidas de contenção, que podem ser desde uma hidrossemeadura, que nós chamamos, que é muito utilizada hoje em dia, a engenharia geotécnica verde, em que nós aplicamos vegetação que vai grampear esse solo aqui, garantindo a estabilização desse solo, ou até mesmo estruturas como aquele paredão do Ponteio, chegando em Belo Horizonte, eu não sei se todos conhecem aquele paredão do Ponteio, em que nós temos uma cortina de concreto projetado, que ela já está tirantada na base, foi feita uma contenção mais específica ali, até porque a dimensão e bairro Serra, se eu não me engano, está logo atrás ali. Então, o tipo de contenção, ele vai ser efetuado com base no diagnóstico da característica do material, feito pelo nosso geólogo ou nossa geóloga. E dentro de áreas de mineração, olha para a gente ver aqui, ó. Eu tenho um grande talude aqui, é uma mina lá no Chile, essa. Ela tem vários pequenos taludes sobrepondo aqui, nesse lado. Se vocês conseguem observar. E essa mina, a cava dela, né, tem um formato circular. E nós estamos vendo aqui agora essa região aqui.
E o que a gente está observando nessa região? Trincas. Várias trincas aqui, ó, na superfície superior do talude, que estão já nos mostrando uma possível superfície de ruptura. Então, esse talude aqui, ele apresenta uma superfície de ruptura, ou seja, uma direção a um plano preferencial de rompimento. Então, essas características, essas cicatrizes que vão aparecendo nos taludes, são indicativos de que necessitam de uma investigação mais aprimorada, mais específica, para ver se há necessidade ou não de aplicação de métodos de estabilidade. E vocês com certeza ouviram falar aí da mina de Gongo Soco, de Barão de Cocais, onde se falava muito que um talude da mina ia cair e esse talude poderia vir a gerar uma onda que poderia vir a romper a barragem. Bom, então nós estamos falando desse material aqui, ó, desse talude aqui, que a gente observa claramente trincas bem definidas. Aqui nós estamos falando de uma rocha que ela é um filito um pouquinho mais grosseiro, pode gradando até para um quartzito, para um xisto, desculpa. Então nós temos aqui então essa instabilidade geotécnica aqui, que nós chamamos de descontinuidades. Então, quando nós vamos mapear taludes, nós vamos procurar essas fraturas, essas superfícies de descontinuidades. E vamos entender como que essas descontinuidades elas estão atuando de modo a instabilizar esse talude. Mas lembrando, qual o material que está presente aqui? Isso é primordial. O geólogo entender, passar para o engenheiro civil de que tipo de material que se trata, para aí nós conseguirmos entender qual a metodologia de contenção necessária. E hoje em dia, gente, não sei se vocês acompanham o mercado de geologia, acho que é interessante vocês acompanhar desde novos. Só nesse mês passado foram abertas mais de 50 vagas para geólogos geotécnicos. Por quê? Nós estamos com uma preocupação muito grande em relação a essas estabilidades das nossas barragens, e cada vez mais estão surgindo pequenas consultorias ou grandes consultorias, que eu até comentei no início da apresentação, que estão sendo contratadas para avaliar essa estabilidade dessas estruturas. E aí, muitas vagas para geólogos e geólogas estão surgindo nesse momento na área de geotecnia. Bom, vamos lá. Continuando. Agora nós vamos dar uma viajada lá para Araxá, Minas Gerais. A gente observa aqui, ó, de um lado, vou fazer o contorno bem definidinho para a gente aqui, ó. Nós temos aqui a mineração da CBMM, que é do nosso famoso nióbio, né, que o Brasil detém mais de 97% de toda a produção mundial de nióbio. E do lado esquerdo, nós temos aqui a Mosaic, que trabalha com a extração de fertilizantes. E olha que sensacional isso daqui. Agora eu vou até jogar no Google Earth para a gente, só para a gente ver como que os materiais se diferem em relação às características de comportamento geotécnico muito próximos uns dos outros. Tá? Vamos só viajar para Araxá aqui. Vocês estão vendo meu Google Earth aí, Alice? Tô sim, assim. Ok. Então, olha que legal, turma. Assim, isso é muito bacana mesmo, e a gente tem que dar graças a Deus no Google Earth. Olha só, vamos ver como que acaba de nióbio da CBMM. Não parece até uma coisa meio alienígena, né? Aquelas formas que apareciam no passado. Os taludes bem retilíneos, formas geométricas muito bem definidas, poligonais, né? A gente consegue ver as quinas delas, polígonos bem formados. E o mais interessante é que esse material ele é muito superficial. Então, a extração desse material não é muito profunda. A gente está extraindo aqui o saprólito, o material mais de alteração que está enriquecido em nióbio. Então, é uma mineração muito rasa, é uma cava muito rasa. Com isso, como é uma cava rasa, a gente consegue ter taludes com formas mais
retangulares e, com certeza, inclinações maiores. São taludes praticamente verticais. Olha só que bonitos taludes verticais e prestem atenção nos caminhões que estão aqui, né? Então, nós observamos taludes muito bem definidos e estáveis. Por quê? São cavas pouco profundas. E o material, ele tem essa característica de ter essa estabilidade a essa inclinação. Bom, e aí logo do lado mesmo, vocês vão ver isso lá em Geologia Econômica com o professor Edson Tazava, dos complexos carbonatíticos, que a gente tem um vulcão, um domo alcalino aqui, né? Vocês vão ver isso direitinho com ele. Então, do lado aqui já, nós temos a mineração da mosaic fertilizantes, que já foi Vale, Bunge, hoje é mosaic. E a gente observa que já é uma cava muito mais profunda mesmo, e muito maior. Então, os taludes, eles não são tão verticalizados iguais ao da mina da CBMM. Por quê? O material extraído aqui, ele tem que ser extraído em maior quantidade e, lógico, a mina vai ser mais profunda. Então, eu não vou conseguir trabalhar com uma inclinação do talude tão vertical igual da CBMM. Então, olha que lindo esse contraste de condicionantes geotécnicas que nós temos. À direita, a nossa mina da CBMM, e à esquerda, a mina da mosaic fertilizantes. E olha que legal aqui ainda, ó. Vamos caminhar um pouquinho para cá. Olha como que a gente tem que entender como se funcionam as coisas. Observem aqui onde eu estou passando o mouse. Essa aqui era uma área dentro da CBMM que foi cedida, né? Foi vendida para a mosaic fertilizantes extrair fertilizante aqui nessa região. Então, nós temos a mina da CBMM cercada por duas minas de fertilizantes, com condicionantes geotécnicas totalmente distintas. Então, olha o desafio aqui da engenharia, da geotecnia, para conseguir manter essa estrutura estável. E quando a gente observa para dentro da cava aqui, nós vamos ver uma coloração mais branca, que é a presença de caulinita aqui. É um talude que ele é composto essencialmente por uma litologia que tem muita caulinita, muito caulin, que é um mineral que não tem uma grande resistência geotécnica. A litologia rica nesse mineral não apresenta uma grande estabilidade geotécnica. E a gente observa claramente o contraste. Isso aqui são todos escorregamentos, os taludes estão escorregando aqui, devido à presença dessa litologia de baixa resistência. Só que se eu olhar um pouquinho para o lado aqui, nessa coloração mais escura, eu já tenho aqui uma litologia mais resistente, né? Uns taludes mais bem feitos, sem esse processo erosivo intenso. Ou seja, quem que tem que entender isso, essas diferentes características de resistência do material? Geólogo e a geóloga. Não tem como trabalhar, planejar como que vai ser uma abertura dessa lavra, como que vai ser feito o planejamento de lavra dessa estrutura, se não tiver a presença de um geólogo ou de uma geóloga na área de geotecnia, entendendo quais são as necessidades que esses materiais, necessidades que necessitam, né? Mas as necessidades desses materiais em relação à sua estabilidade. Então, esse é um exemplo muito legal. Depois vocês venham com calma aqui em Araxá, vocês vão ver que é muito linda essa cava de mineração. Essas formas aqui são impressionantes. E nós, aqui no Brasil, né, detemos toda a tecnologia de extração desse mineral, do pirocloro. Um orgulho nacional aqui, nesse nosso complexo minerário. Bom, nós vamos voltar para a nossa apresentação aí. Deixa eu voltar aqui. Estou. Então, de taludes, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso. A gente tem que entender a estabilidade de um material conhecendo a sua composição, as suas características mineralógicas. Isso quem vai fazer é o geólogo e a geóloga. Bom, e aí chegamos nas nossas famosas barragens também. Essas barragens de rejeito que são um grande problema hoje para a nossa engenharia, nossa geologia e engenharia no estado de Minas Gerais, no Brasil todo, porque sim, nós temos muitas barragens que não têm a instrumentação necessária para atestar ou não a sua estabilidade. Muitas dessas barragens, pessoal, foram construídas na década de 60, de 70, onde não existia tanta preocupação com essa questão de estabilidade.
Até mesmo a barragem de Brumadinho que rompeu, nós vamos ver um pouquinho dela, ela não foi uma barragem construída pela Vale. A Vale adquiriu aquele complexo minerário, existiam várias barragens já ali pré-existentes, né? Então, assim, então aí havia uma necessidade, longe de mim defender qualquer culpa, não, tá, gente? Mas havia uma necessidade ali de conhecimentos de plantas, que às vezes não tinha essas plantas. Então, foi uma sucessão de falhas de documentações inexistentes também, que propiciaram até para aquele desastre, infelizmente, de se entender como era a real situação do material. Mas o que é uma barragem de rejeitos, então? Bom, é uma estrutura que é construída para o depósito dos rejeitos provenientes da mineração. E quando a gente fala de rejeito, é um material que vai ser separado, tá, do minério da rocha, e pode ser depositado na forma de polpa nas barragens, ou também ele pode ser empilhado como pilha de rejeitos. Bom, e aí, vamos passar um pouquinho aqui, temos a foto da Mônica, muitos de vocês aí vão conhecer a Mônica, uma geóloga aí, tá em Minas Gerais há muito tempo, ela é carioca, mas assim, o pessoal da BMGEL, não sei se ela está na BMGEL, mas ela está sempre presente aí no fortalecimento das meninas na geologia. E a Mônica está trabalhando na Tetra Tech hoje em dia, e ela está lá em Itabira, exatamente fazendo esse monitoramento geotécnico dessas barragens. A gente observa aqui, essa estrutura que está passando atrás dela é um vertedouro de uma barragem. Temos aqui um vertedouro de uma barragem. E aqui está a nossa barragem, né? Nossa barragem está aqui no fundo. Essa é a nossa barragem. Bom, e aí, o que se faz hoje em dia? Nós temos que entender qual que é a estabilidade desse dique aqui, desse talude. O que vai manter ele em pé? O que pode causar o seu rompimento? Isso, pessoal, não é com um olho. Nós temos diversos instrumentos aplicados à estabilidade de estrutura de barramento. Desde piezômetros, que são postos de inspeção no interior do dique aqui, para a gente entender em que nível que a água se encontra. Porque vocês vão ver que em geotecnia, pessoal, a água é o capeta. Tá? Desculpa falar esses termos aí. A água é o maior problema que a gente tem. Então, assim, o nosso objetivo é sempre entender a água, presença da água. Onde que a água se encontra, qual o nível que a água se encontra, porque ela vai ser, tá, um dos percussores das maiores tragédias que a gente já viu isso acontecendo em Brumadinho e Mariana por processos de instabilidade hidráulica. Bom, por que eu tenho rejeito, então? Vocês devem, não sei se vocês já chegaram a ver, um diagrama, uma tabela bem antiga, tá? Mas ela ainda tem a sua representatividade hoje. Vocês devem, um minério para a gente tem que entender, quando a gente fala de minério, é um mineral ou rocha ou solo, tá? Que possui algum valor econômico. E aí esse valor econômico, ele vai sendo variado ao longo da história. Então, por exemplo, o ferro para a gente, para cada 2 toneladas de minério, eu vou gerar 1 tonelada de rejeito. Carvão, cada 1 tonelada de minério, 3 de rejeito. Fosfato, que é lá que é muito extraído lá em Araxá, pela Mosaic. 1 de fosfato, 5 toneladas de rejeito. Cobre, 1 para 30. Ouro, a cada 1 tonelada, mas ouro a gente não fala de tonelada, a gente fala de grama, né? E nós vamos ter a relação de 1 para 10 mil, tá? 1 para 10 mil. Então, o minério, às vezes, ele vai ser 0,00001%, tá? De todo o peso, de toda a massa extraída numa mina. Então, você tem que arrumar uma coisa, uma maneira de depositar esse rejeito sem que você tenha custos muito elevados. Porque senão não vai valer a pena financeiramente você extrair seu minério. Então, uma prática muito utilizada são as barragens de rejeito. Que o principal fator dela é exatamente isso. Esse minério vai ser, sobretudo no minério de ferro, ele vai passar por um processo de enriquecimento e o rejeito, depois da separação, ele vai ser exatamente drenado para uma barragem. E ali ele vai ficar ao longo do tempo. E a gente observa que o custo
do beneficiamento desse minério e deposição em barragem de rejeito, ele não é tão elevado, ele é vantajoso economicamente, e isso é feito desde os primórdios de exploração de ferro. Bom, agora a questão da estabilidade da barragem que tem que ser avaliada, lógico, né? E além de rejeito, a gente tem que falar de uma outra coisa que é muito importante também, que não se fala muito, mas temos muitos problemas de estabilidade geotécnica, que são as nossas pilhas de estéreis. E o que vem ser o estéreo? Bom, eu tenho aqui, ó, por exemplo, deixar no cantinho aqui, e seja uma seção de um bloco uma seção de um só silenciar meu WhatsApp aqui. Nós temos aqui a seção de um perfil geológico. Então nós temos aqui uma camada de material inerte, que é o nosso estéreo, ou seja, um material que não está associado diretamente ao nosso minério. E aqui embaixo nós temos o minério junto com as outras rochas que estão dentro dele, que estão próximos a ele, desculpa, que é o nosso rejeito. Então, o beneficiamento vai ser separar o rejeito do minério. Só que para chegar nesse pacote, eu tenho que primeiramente retirar o estéreo. E esse estéreo, pessoal, na maioria dos casos, ele vai ser disposto em formato de pilhas de estéreis. E essas pilhas têm uma variabilidade geotécnica muito grande. E o mais louco de tudo, essas pilhas têm que ficar próximas às cavas de mineração. Por que tem que ficar próxima à cava? Não tem sentido econômico eu transportar essas pilhas, esse estéreo, para distâncias muito longas, porque o custo vai ser muito grande. Então, eu tenho que ter uma estabilidade dessas pilhas sem que eu tenha que deslocar elas para uma distância muito grande. Então, está aí a importância de se estudar o comportamento geotécnico dessas pilhas de estéreis também. Hoje nós temos, por exemplo, na Vale, vários coordenadores que atuam apenas com estabilidade de pilha de estéreo. Bom, e aí, vamos lá aqui. Só para a gente entender um pouquinho quando a gente fala de barragem, e se vocês com certeza, acho que já se procuraram entender um pouquinho, que a gente vai falar muito dos tipos de alteamento de barragem. Mas o que seria, então, primeiramente, a nossa barragem? Barragem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um dique inicial. Nós chamamos de um dique de partida. Tá? Nosso dique de partida. E esse dique, esse primeiro passo, vai ser uma barreira muito resistente. Ela pode ser de terra, pode ser de mistura de terra com blocos, pode ser mistura de terra com concreto e blocos. É como se fosse o que a gente chama de dique de partida. E posteriormente a esse primeiro dique, eu vou aumentando a capacidade da minha barragem, se necessário. Eu posso aumentar a capacidade da barragem a montante, é como se eu estivesse fechando a casca. Posso altear isso a jusante, eu estou abrindo. Ou posso fazer linha de centro, que eu tanto alteio um pouco a montante e alteio um pouco a jusante, que é um método mais seguro, a linha de centro aqui, só que também é um método mais caro. Por que se utiliza muito alteamento a montante? Porque é mais barato. Sim, porque é mais barato. E você necessita de um espaço físico menor. Quando eu estou alteando a jusante, eu estou cada vez mais aumentando a área utilizada do terreno para a construção da barragem. Quando eu alteo a montante, não, a área já está delimitada. Eu vou aumentar a altura, com certeza, né? Mas eu não vou utilizar áreas maiores. E tudo isso, a utilização dessas áreas, a liberação dessas áreas, envolvem muitas questões ambientais, de legislação, de tudo, e que tem que ser muito bem estudado. Bom, a gente se fala muito das barragens da Vale e tudo, mas eu vou apresentar para vocês aqui uma barragem que, para mim, em termos de, não vou falar de estabilidade, porque isso tem que estudar mesmo, mas em termos de danos à população, seria a que eu tenho mais medo, que é a barragem que chama de Casa de Pedra, em Congonhas, a barragem da CSN, tá? A barragem da CSN.
Bom, a gente observa aqui a nossa barragem, né? A gente observa bem aqui embaixo, ó, onde nós temos o dique de partida, né? Aqui nesse caso é um dique que ele é de enrocamento. Quando a gente fala em enrocamento, eu estou falando que nós temos blocos rochosos misturados com terra, às vezes concreto. A gente chama de enrocamento. Bom, e essa barragem aqui, vamos só entender um pouquinho onde que ela se situa. Olha a barragem de Casa de Pedra aqui. Estão observando aqui a barragem de Casa de Pedra e essa é a distância dela para os bairros da cidade de Congonhas. É uma barragem que tem 79 metros de altitude e o povoado mais próximo a ela se encontra a apenas 250 metros. 250 metros de distância. Bom, e aí nós temos uma coisa que a gente chama de população imediatamente afetada. São cerca de 1.500 moradores que estão na área de incapacidade de salvamento. Ou seja, se romper, eles não conseguem se salvar, caso estiverem em casa. Isso que a Defesa Civil instituiu hoje. É muito interessante que a geóloga hoje em dia tem esse conhecimento da legislação ambiental, da legislação da Política Nacional de Segurança de Barragens, que inclusive existe um curso gratuito da ANA na internet, quem quiser fazer esse curso, que classifica a população quanto à sua vulnerabilidade. A gente observa muito isso aí na televisão. O pessoal de Ouro Preto, Itabirito, Nova Lima foram retirados. Por quê? Porque eles se encontram numa área de, caso a barragem venha a romper, eles não conseguem se salvar. Então, nós chamamos região de autossalvamento. Só que o que tem que se entender também, pessoal, é que quando a gente tem esse aumento da situação, do índice de probabilidade de rompimento, é porque a legislação vem se tornando cada vez mais rigorosa, graças a Deus, né? E acaba que com a legislação, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, mais de 90% das barragens não atendem a esses requisitos de segurança. Em 2010, cerca de apenas 20% não atendiam aos critérios de segurança. O que mudou? Apenas as leis. Então, hoje em dia, a lei se tornou muito mais rigorosa. Graças a Deus, devido a esses cumprimentos todos, né? Mas assim, então, é só para entender que as barragens elas não estão perdendo a sua estabilidade muito rapidamente, igual está aparecendo. Não, as leis se tornaram mais rigorosas, lógico, e necessitamos de uma maior atenção. Bom, vamos lá. E aí, vamos ver se passou. Esse é um vídeo aqui, acho que todo mundo deve ter visto esse vídeo já, né? Que é do momento exato. Você vai passar? Vamos ver. Opa, volta. Acho que não vai funcionar o vídeo. Vamos ver. Deixa eu tirar o mouse aqui. Vamos ver. Automáticos. Acho que não vai funcionar o nosso videozinho. Acho que vou ter que sair aqui. Deixa eu ver, peraí. Só um minutinho. Já volto. Vou colocar aqui, ó. Peraí. Alice, o que você está vendo na minha tela aí? Só a imagem. Imagem preta? Não, a imagem é antes de começar o vídeo. Tipo, imagens mostram o rompimento da barragem. Entendi. Então, peraí. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui, só um minutinho. Vamos lá. Acho que vou ter que voltar a apresentação aqui, só um minuto. Tela inteira. Estão vendo a imagem agora aí, Alice? Agora eu tô. Ok, então. Bom, então vamos dar um play no vídeo aí.
Então, a gente observa uma cena muito, muito forte, né? Ainda mais entendendo que houveram várias baixas de vida, várias pessoas perderam sua vida nesse acidente, nesse desastre. E, assim, uma coisa que a gente consegue observar, e foi até feito pelo laudo, a gente vai ver que nessa região aqui, ó, nós vamos começar a ver uma barriga crescendo aqui, assim dizendo. Pessoal, dando play devagarzinho aqui pra gente, ó, começando a formar exatamente uma certa concavidadezinha aqui, e aqui vai ser onde a barragem teve o seu ponto de fraqueza, onde realmente ela perdeu a sua estabilidade ali e veio a se romper. Bom, e o que seria isso então? O que aconteceu? Ainda está sendo batido o laudo ainda, né? Confirmando, batendo martelo em relação ao laudo oficial. Mas o que a gente já sabe, algumas coisas ou outras, é que a gente estava tendo aqui uma drenagem do excesso de água que essa barragem estava tendo. Porque essa barragem é muito antiga. Ela não estava sendo utilizada para beneficiamento de minério no momento que ela rompeu. Então, eles estavam querendo reutilizar. Então, estava sendo feita uma drenagem aqui interna, tá? Que a gente chama de DHCP, que são drenos horizontais profundos. E esses drenos, eles geraram uma concentração de pressão de água numa região específica da barragem. Então, acabou que a água toda concentrou numa região específica, isso exerceu um excesso de pressão, e, infelizmente, nós tivemos o rompimento da barragem. Beleza? Bom, estive lá em Brumadinho, depois do rompimento, faz aí sou eu, não é mentira. Perdi essa bota, tá? Perdi a bota porque eu fui coletar a amostra no Paraopeba e atolei na lama e é praticamente ferro puro ali, né? Ferro com sílica, então a gente ficou, secou na lama no pé e eu perdi a bota. Então fica essa dica aí. E é uma situação muito impressionante, tá? Quando eu cheguei lá na época, ainda a gente estava... O cheiro era muito ruim, porque a gente estava tendo cheiro ainda de animais mortos, estava um cheiro muito ruim. Foi menos de um mês após o rompimento. Uma situação bem crítica lá. Aqui também é uma foto lá do rompimento. A gente observa que essa foto foi feita por mim. A gente tem aqui o pontilhão que rompeu. Tá? O pontilhão rompeu aqui. Então, a gente observa a altura que essa lama chegou aqui na região. Bom, como questão de barragens, o geólogo ele vai estar presente em todas as etapas, desde a seleção do local para a implantação da barragem, a escolha do material que vai ser utilizado para a realização dos alteamentos da barragem, o contato da barragem aqui lateral, isso é muito importante, nas ombreiras das barragens que nós falamos, esses contatos laterais são muito críticos, necessitam de ter uma verificação geológica do tipo de material que está realizando o contato lateral, entender como que a pressão de água se encontra ao longo da estrutura, são todas funções do geólogo aqui, juntamente com os geotécnicos. Pessoal, uma outra coisa bem interessante, que não está relacionada diretamente à mineração, mas eu queria mostrar para vocês aqui. Olha isso, a gente pode ir até umas 11h05? Pode sim. Tá. Uma coisa bem interessante a gente está vendo aqui é da cidade de Santos, pessoal. Não sei se alguém já viu essas fotos da cidade de Santos aqui. Que nós temos lá os famosos prédios inclinados da cidade de Santos. A gente observa claramente que o prédio está inclinado aqui. Bom, e por que isso aconteceu? Qual que é a origem disso? Aí vem, novamente, a ausência de um geólogo durante a investigação do subsolo. O que vem ser investigação do subsolo? Exatamente, nós colhemos informações do que se encontra no subsolo. E essas informações, elas são muito importantes, sobretudo, tá? Quando estivermos fazendo, o engenheiro civil, mais no caso, ele estiver projetando as fundações. A fundação, pessoal, é o elemento de suporte de carga do prédio, onde toda a carga do prédio vai aplicar a sua carga, ela vai aplicar na fundação. E a fundação vai transmitir essa carga para o solo, para a rocha que ela se encontra. E olha que loucura lá em Santos. Vamos lá. Os prédios que se inclinaram,
eles tiveram fundações rasas, fundações com 3 a 4 metros de profundidade só. E o que a gente tinha? Em profundidade, você tinha 12 metros de uma camada de areia, areia da praia, depois, mais 25 metros de argila, depois, mais 26 metros de areia, até chegar na camada de rocha. Como que eu sei isso? Através de sondagens. Através de sondagens, que o principal objetivo da sondagem é retirar testemunhos em profundidade, aqui está uma caixa de testemunho para a gente, de como que o material se comporta em profundidade. Tem vários tipos de sondagem, SPT, sondagem atrado, rotativa, mista, isso tem várias, depende do tipo de terreno que nós estamos trabalhando. Bom, e aí, olha só, o que acontece? Nós temos aqui um material que é argiloso, essa tal de argila marinha aqui, que é uma argila que é muito plástica. O que é um material plástico? É um material que se deforma facilmente. Quando foi feito a fundação na camada de areia, tá? A fundação foi feita na camada de areia, o que aconteceu? Foi transmitida uma carga para a camada de argila. Essa camada de argila, como ela é muito plástica, ela compactou um pouquinho, ela reduziu o seu volume um pouquinho. Logo, houve uma coisa que a gente chama, que a filósofa brasileira Valesca Popozuda fez uma música, houve um famoso recalque. Tá? O recalque. Esse recalque é exatamente o quê? O abatimento de uma parte do solo em relação à outra. Houve esse recalque. E esses prédios, eles ficaram exatamente inclinados. Feito um estudo depois, viram que as fundações corretas teriam que ser feitas acima de 50 metros de profundidade. E os prédios foram feitos com fundações em 3 a 4 metros. Logo, os prédios vieram a sofrer recalque e vieram a se inclinar. Mas hoje em dia foram consertados. Macacos hidráulicos fizeram o reaprumo desses prédios, é bem interessante. E um dos mais famosos que vocês podem procurar esses tipos de recalque é a famosa Torre de Pisa, lá na Itália. Né? Ela é inclinada e por causa de um recalque durante a construção. Bom, e aí, pessoal, uma coisa muito louca, mas assim, eu acredito que é, sim, saindo da mineração também, mas é um futuro da geologia, que são exatamente os cemitérios. Cemitério horizontal, gente, é uma coisa, quando a gente fala de cemitérios tradicionais, é muita religião católica, toda essa questão de se enterrar os corpos, só que a maioria dos cemitérios brasileiros não existe nenhum tipo de projeto de controle de infiltração de necrochorume. Sim, que infelizmente a gente morre, nós vamos gerar, assim como os resíduos orgânicos, nós vamos liberar o nosso gases e chorume. E esse material, ele vai infiltrar no subsolo, infiltra no subsolo e pode vir atingir, que vocês viram lá com a Ana, o nosso lençol freático. Então, hoje em dia, muitos cemitérios particulares que estão nascendo, eles estão adotando uma investigação geotécnica. Ou seja, existe a possibilidade do material infiltrar? Existe. Bom, então nós vamos ter que aplicar aqui uma camada de material impermeável. Não. A camada lá é argilosa, o material não vai infiltrar, não. Ok. Outra coisa, gases, são gerados gases, muitos gases. Então, você tem que ter um sistema de captação desses gases também. Existe sistema de captação de gases gerados devido à putrefação. Isso tudo é um cenário novo que o geólogo pode atuar. Pode atuar, eu já trabalhei com um projeto já orientei um TCC de cemitério, em que a gente avaliou que havia sim a possibilidade de infiltração de necrochorume no lençol freático, e é uma coisa que está começando agora a ter uma preocupação mais criteriosa. Tá? Procura nas cidades suas aí, duvido que cidadezinha pequena vai ter um cemitério com impermeabilização do solo. Bom, e quem está em Ouro Preto aí também pensa o seguinte, ó, a gente está lá em Ouro Preto, então tem toda a igreja lá no alto de Ouro Preto, tem um cemitério no fundo. Vocês viram com a Ana lá, que são os aquíferos fraturados, que nós temos muito ali em Ouro Preto.
Então, todos os cemitérios lá no alto, e lá embaixo passa o riozinho, né? Esqueci o nome do ribeirão lá, do córrego. Então, a possibilidade de estar com a presença de material originado da decomposição humana é real, não é história de fazer tempestade em copo d'água. Não, é verdade. Nós temos um risco muito grande nessas cidades históricas, porque os cemitérios sempre se encontram no alto. Então, todo esse material vai infiltrar e pode atingir, sim, os corpos vivos. Bom, turma, para fechar aqui, não vamos esquecer, tá, lá de Brumadinho, de Mariana, mas quando eu falo de esquecer, não é apenas querer colocar a culpa na empresa ou nos órgãos públicos, e sim procurar estudar e procurar desenvolver técnicas que possam tornar essa exploração mineral, que é tão importante para a nossa economia, tá, que é tão importante para a nossa profissão, de uma maneira mais sustentável e que venha a gerar menos danos para o meio ambiente e para a população. Nós precisamos da mineração. A gente não pode ser contra a mineração. Nós precisamos dela, então é nosso papel, quanto professor, vocês quanto alunos, de estudarem técnicas que permitam uma exploração mineral de maneira mais sustentável. Tá legal? Então, exatamente isso que eu queria passar para vocês hoje. É muito conceito. Na minha época de geologia, acho que da Alice também, a gente não tinha essa percepção muito grande da geotecnia, desses aspectos todos. Mas agora, é uma nova tendência, tá? É uma nova tendência que tem que ser abordada, tem que ser explorada. O geólogo tem que ser inserido mais nessa área de geotecnia, junto com a geóloga, porque nós não tínhamos tanto acesso a essa área. Era muito restrita ao engenheiro civil. Eram poucos geólogos que trabalhavam, que procuravam essa área de geotecnia. Mas agora se viu cada vez mais a importância do nosso conhecimento em entender a característica desse material antes de sair por aí construindo essas megaestruturas. Cada material se comporta de uma maneira. Cabe a nós caracterizar e identificar essas estruturas. Muito obrigado a todos aí. E um pouco tempo, mas espero que no futuro a gente se encontre aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Lucas. Excelente palestra, né? Trouxe muita coisa aí bacana. Deu um geral, eu acho que você conseguiu atender muito bem a proposta aqui, né? Realmente, como você falou, é uma área muito das áreas assim aplicadas, né? Que hoje está muito em alta e eu acho que tá e vai ficar por muito tempo, né? Sei lá, não vejo as perspectivas assim aqui que continuem, né? E essa parte a gente vê só mais no final, né? Agora eu acho que está tendo um contato maior no início do curso, então acaba que tem possibilidade. Alguns alunos, assim, que eu converso, por exemplo, desde o início já se mostra o interesse. Então, eles procuram até fazer matérias, né? Por exemplo, no DEMIN, que tem, né? Mecânica das rochas, mecânicas dos solos, e agora vai mudar vai mudar aqui o currículo, né? E essas matérias vão ser obrigatórias para geologia. Então, assim, já vendo também essa mudança dessa tendência do profissional, né? Tem algumas perguntas aqui que eu vou falar. A Rafaela Burita, ela falou: Lucas, os drenos horizontais, eles podem ser aplicados em todos os tipos de barragem? Bom, aí é uma discussão muito boa, porque os drenos horizontais, para alguns especialistas, eles são excelentes diminuidores de pressão de água, né? Só que depende da estrutura, da resistência dessa barragem à estruturação, à aplicação desses drenos. O que a gente viu de Brumadinho foi que esses drenos, eles têm que ser colocados com espaçamento homogêneo entre eles. Então, drenos, como a gente entender, é como se eu fizesse buracos horizontais na estrutura da barragem, com uma pequena declividade. Então, eles começaram, pelo que se vê, tá, pelos comentários, não vou dizer aqui que é uma verdade absoluta, porque é pela entrevista que a gente viu. Eles começaram a aplicar esses drenos e viram que, durante a aplicação, uma certa instabilidade, e pararam de continuar a aplicação, da perfuração dos drenos. O que aconteceu? Ficou muito dreno concentrado numa única região. Quando esses drenos foram executados, ou seja, quando começou a liberar água,
concentrou tudo naquela região, naquela barriga que eu mostrei para vocês durante o vídeo, e veio ao rompimento. Então, alguns acreditam que a causa do rompimento foi até a execução desses drenos. Então, esses drenos horizontais, existe muita controvérsia quanto à sua aplicação, Rafaela. Então, tem que ser, cada caso é um caso. O Pedro Henrique falou aqui, e depois até a Gabriela complementou, assim, ela deu uma ideia, mas vamos lá. O Pedro falou: Lucas, sou de Congonhas, e a população lá realmente fica meio assombrada pela barragem da CSN. Qual seria uma boa solução para sanar, ou pelo menos diminuir os riscos de um rompimento do local? E aí a Gabriela falou: existe a possibilidade de transformar essa barragem de Congonhas em uma seco? Então, o que a CSN está fazendo agora, respondendo tanto a Gabriela quanto o Pedro? Eles estão investindo muito em separadores magnéticos agora, então eles estão tentando até retirar parte do material da barragem para reminerar esse material, porque vocês vão ver durante o curso que muito do que é minério hoje, no passado não era. Então, as nossas barragens estão repletas de minério hoje em dia. Então, eles estão fazendo o processo de tentar reminerar esse material da barragem para diminuir um pouco o seu volume. E também já começaram a beneficiar o minério extraído da cava com separador magnético. A gente chama do beneficiamento a seco. Agora, a estrutura em si lá, o que a gente sabe é que a estrutura ela tem uma certa estabilidade, a de Congonhas, em relação às outras. Então, assim, o que pode ser feito hoje em dia lá é monitorar. Vou esvaziar a barragem. Isso não é uma coisa de um dia para o outro, você tem que ter um local para deposição desse material, e assim, é coisa inviável financeiramente. Então, em termos que a gente conhece de estabilidade de barragens, a CSN até que ela apresenta uma certa vantagem em relação às outras, até porque parte do alteamento dela foi feito a jusante, não foi feito a montante, então ela tem sim uma maior estabilidade em relação às outras, que a gente observa no documentário. Né? Uhum. O Fernando Agli, ele fez um comentário aqui, né, importante será o nosso grande desafio explorar os recursos minerais com o mínimo de impacto ambiental possível e com custos viáveis para a continuidade da mineração no Brasil, né, já que as leis ambientais serão cada vez mais restritivas. Eu acho que é isso aí, né, a geração agora, né, que vem aí de vocês tem um papel fundamental nisso, né. Pode falar, Igor. Sim, a gente já observa isso já na JMN Mineração, se eu não me engano, aqui no quadrilátero também, na região de Desterro de Entre Rios, se eu não me engano, finalzinho do quadrilátero sudoeste. Ali eles já estão trabalhando com beneficiamento a seco, né? O grande problema que a gente observa a questão das barragens de Minas Gerais é uma questão cultural da época da ditadura militar ainda. Quando a gente pega para estudar, isso é muita loucura. Porque eram liberados direitos de exploração de minérios a grandes famílias brasileiras que iam montando barragens, sem ter a noção de que um dia virariam esses grandes complexos. Então, é uma questão mais histórica hoje em dia, né? E sim, tem que ficar cada vez mais... Esse ano, para uma ideia, em abril agora, a lei de barragens foi revista, o que aumentou ainda mais o critério de segurança, e cada ano está ficando mais intenso. Então, sim, a gente tem muito legal essa visão do Fernando aí, que acho que é o futuro para todo mundo, né? E antigamente também acabava que as pessoas iam povoando no entorno, né, das minerações, tipo assim, né, da barragem, ninguém, né, não pensava isso. Então, tem essa questão também. E outra coisa também que eu acho até importante, tanto essa questão de ter a preocupação, né, com a parte sustentável e tal, e tem a questão também até da geoética, né, que eu acho que é muito importante, porque quando, né, os geólogos, muitos fazem os estudos, têm os estudos e tal, e muitas vezes a gente vê casos que a direção, né, o diretor e tal, que no final ele que vai dar a autorização, de certa forma, né, e muitos vão até contra laudos técnicos, né, tem casos relatados disso, né, então entra também aí o papel, né, que principalmente, assim, quando está no início da profissão, né, eu tenho colegas, por exemplo, que já relataram isso, que fizeram um cálculo de um talude
o chefe, não, mas tem que extrair mais. Eu falei, mas se extrair vai desabar. Entendeu? Então, assim, essa questão da ética, né, da profissional também é muito importante, né? Que a gente tem que levar isso em conta também. Mas é isso, gente. Mais alguma coisa, Lucas? Não, é só uma coisa que eu sempre, um dia, se eu virar professor, se eu virar professor da universidade mesmo, que eu quero deixar bem claro a todos, é que a gente tem que sempre, pessoal, trazer o vocabulário da universidade para a empresa e da empresa para a universidade, porque nós temos uma distância muito grande, infelizmente, hoje em dia ainda, entre as universidades e as empresas. Isso acaba que dificulta um pouco até a sugestão de métodos que foram desenvolvidos nas universidades para aplicação em grandes mineradoras, porque existe uma distância muito grande no Brasil, que não devia ser, né? Nós devíamos ter exatamente o contrário, né? As universidades estão aí para apoiar o desenvolvimento minerário, no caso, né? Então, assim, essa é uma coisa que nós temos que lutar muito para que diminua essa distância entre empresa e universidades, todas têm que trabalhar juntos. É isso aí. Lucas, então, vou finalizar aqui, né, mais uma vez, parabéns, muito obrigada aí. Outra coisa também, né, outro ponto que eu quero destacar foi, não falei aqui, mas que você trouxe também a representatividade das mulheres aí nessa área, eu gostei muito, né, que você legal. trouxe aí muitas mulheres que trabalham nessa área de geotecnia, e quero te agradecer também, isso é muito importante, né, para nós, todas as meninas aí que estão assistindo, porque é uma área que predomina ainda muitos os homens, né, então isso, ver essas mulheres, né, trabalhando nessa área, isso é muito importante. E quero agradecer também, gente, todo mundo aí pela presença, né, mais uma vez, muito obrigada, e já deixo o convite para a próxima semana, a nossa última live, né, antes do mini curso de caderneta de campo. A nossa live de semana que vem vai ser na quarta-feira com a professora Divane, e ela vai falar sobre geologia ambiental, geologia médica, que também é uma área, né, que está crescendo muito, muito importante, e conto com a presença de todos vocês. E mais uma vez, muito obrigada, Lucas, Eu que agradeço e ótimo final de semana a todos aí. Falou. Tchau, tchau, gente. Falou, gente. Viva a geologia aí.